Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando a aula 5 da Matemática 2. Nas últimas aulas a gente conversou sobre razões trigonométricas, né? E terminamos, então, o assunto triângulo-retângulo. No começo acho que na primeira aula, né, nós conversamos sobre o que ia ser estudado. E eu falei para vocês que esse estudo da trigonometria, ele começava com o triângulo retângulo, mas depois ia surgir a necessidade, né, de se ampliar aí essa figura, dar mais oportunidade aí da gente determinar mais coisas, né? Porque às vezes o problema que a gente está tentando resolver não pode ser resumido a um triângulo retângulo, né? Por causa disso, então, hoje a gente passa a estudar algumas regras, né, algumas ferramentas aí que podem ser aplicadas ao triângulo qualquer, né, então a qualquer tipo de triângulo. Qual é a vantagem disso? No triângulo retângulo a gente vai ter um ângulo reto e dois ângulos agudos, dois ângulos menores que 90 graus. E, às vezes, a gente pega problemas que envolvem ângulos maiores que 90 graus. Então, esses ângulos não cabem no triângulo retângulo, mas cabem num triângulo qualquer, né? Às vezes, um triângulo, então, que tenha um ângulo maior que 90 graus, a gente chama de triângulo obtusângulo, né? Pode aparecer no nosso probleminha. E, nesses casos, não vale o teorema de Pitágoras, não vale aquele trabalho de razões trigonométricas que a gente fez até agora também. Então é legal que a gente conheça, né, algum mecanismo, alguma propriedade, né, alguma relação matemática que permita a gente resolver problemas nessas situações. Tá bom? Vou apresentar para vocês, então, nessa aula, uma relação, né, muito importante aí para o triângulo qualquer, que é a lei dos senos. E na próxima aula, na aula 6, a gente conversa sobre uma segunda relação matemática que pode ser aplicada ao triângulo qualquer, chamada lei dos cossenos, tá bom? Então, essa aula e a próxima aula a gente discute o triângulo qualquer. Mas vamos lá. Para essa aula, antes de entrar então no assunto principal, na lei dos senos, eu quero comentar com vocês sobre uma regrinha, né, que por enquanto a gente vai entender como uma regrinha, que vai ajudar a gente aí a resolver problemas, mas que logo aí nas próximas aulas nós vamos estar entendendo a lógica, e aí não vamos precisar da regrinha mais, né? Quando a gente entende o mecanismo, a lógica, fica melhor, a gente não precisa decorar nada, né? A matemática é uma ciência exata, então se a gente entende a lógica das coisas, a gente não precisa ficar se preocupando em decorar nada, tá? Mas por enquanto, para não entrar em muitos detalhes, vocês vão entender essa primeira conversa nossa aqui como uma regrinha e depois a gente entende como é que ela realmente funciona. Olha aqui, gente. A regrinha é a seguinte, ó. Às vezes, né, interessa para mim determinar o seno ou o cosseno de um ângulo que é maior que 90 graus. A gente chama de ângulo obtuso, né? E a gente sabe que, bom, lógico, na nossa tabelinha de ângulos notáveis, a gente vai ter o 30, o 45 e o 60, três ângulos agudos, né? Naquela tabela que eu deixei para vocês também, numa aula anterior, né, uma tabela até 90 graus, eu tinha também, né, de 0 a 90 graus, todos os valores, né? Mas a gente, se eu preciso de um ângulo maior que 90 graus, eu não ia encontrar naquela tabela também. Então, é importante que a gente tenha como determinar o seno e o cosseno, principalmente para essas próximas leis, né, do seno e do cosseno, que a gente consiga conhecer esses valores. Às vezes é dado no exercício, mas às vezes não, quando o autor do exercício, né, imagina que a gente tenha como calcular, né? Então, por causa disso, eu vou deixar para vocês essa regrinha que a gente pode utilizar, né, para fazer a determinação de ângulos obtusos. Vamos lá. A regrinha é muito simples, então nós vamos pensar o seguinte, ó, são duas na verdade, né? Primeira regrinha é para determinar o seno de um ângulo obtuso. Essa regrinha diz que o seno de um ângulo obtuso é sempre igual ao seno do seu suplemento. Olha aqui, ó. O que é suplemento? Dá uma olhada aqui, pessoal. Ó, imagina que eu tenho aqui dois pedacinhos de reta ligados aqui nesse ponto. E aí eu traço um outro segmento aqui, e aí eu vou ter um ângulo aqui e um outro ângulo aqui, ó. A gente sabe que, juntando os dois ângulos, eu tenho meia volta aqui. Meia volta são 180 graus, né?
Então, a gente chama vamos chamar de x e y aqui, a gente pode afirmar que x é suplemento do y, ou que y é suplemento do x. Vendo? Esses dois ângulos, x e y, são ângulos suplementares. Então, o que são ângulos suplementares? Ângulos que, quando somados, resultam em 180 graus. Tá vendo? Então, nessa regra, ele afirma o seguinte, ó, que o seno de um ângulo qualquer é sempre igual ao seno do suplemento. Então, o seno desse ângulo x é igual ao seno desse ângulo y. Se eu tiver, por exemplo, 60 graus aqui, quem é o suplemento dos 60 graus? Quanto que falta para dar meia volta, para dar 180? Ah, falta 120. Então, esse aqui deve ser o 120. Não, 120 com 60, 180. Né? Então, olha, o 60 e o 120 têm exatamente o mesmo seno. Tudo bem? Essa que é a regrinha. Então, se eu tenho um probleminha lá, onde eu tenho um ângulo, eu tenho um triângulo desse, nossa, aqui está muito ruim, vou tentar fazer de novo aqui. Ainda não está bom, mas imagine que esse ângulo parece um ângulo reto, né? Vou fazer outro aqui. Agora apareceu mais aqui, obtuso. Eu precise, por exemplo, do seno desse ângulo. Eu sei que esse ângulo, por exemplo, é de 120 graus. Eu não vou encontrar os 120 graus numa tabelinha. Mas aí eu penso assim, bom, se esse ângulo é maior que 90, quem é o suplemento dele? De 120 para 180 falta 60. Eu falo, então ele tem o mesmo seno do 60. Então eu vou na tabelinha, vejo quanto que é o seno do 60 e falo, então o seno do 120 é o mesmo valor. Tá bom? Então essa é a primeira regrinha. O seno de um ângulo é sempre igual ao seno do seu suplemento. Segunda regrinha. O cosseno de um ângulo qualquer é sempre igual a menos cosseno do seu suplemento. O que significa? Que o cosseno também tem o mesmo valor do suplemento, só que com o sinal trocado. Né? Então, por exemplo, se eu estivesse procurando aqui do 120, estivesse procurando o cosseno dele, então eu pensaria da mesma forma. Bom, quem é o suplemento dele? O 60. Então eu vou na tabelinha, procuro o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, quanto que é o cosseno do 120? É menos meio. É o meio também, mas com o sinal trocado. Tá vendo? Então, quando é seno, ele tem exatamente o mesmo valor do suplemento. Quando é cosseno, ele tem o mesmo valor, mas com o sinal trocado. Tá vendo? Vou mostrar alguns exemplos aqui, mas isso é muito simples nessa regrinha. E depois, então, como eu tinha falado para vocês, nós vamos entender a lógica disso e aí não vamos precisar da regrinha mais, nós vamos usar a lógica, tá? Mas olha, quanto que é o seno de 120 graus? Então vamos lá. Bom, o seno de 120 graus deve ser igualzinho ao seno do suplemento dele. Quem é o suplemento do 120? É o 60, porque somando vai dar 180. É só tirar o 120 de 180, o quanto sobrar é o suplemento. Aí o seno de 60 na tabelinha é a raiz de 3 sobre 2. Então, o de 120 também é. Né? Eu estou fazendo aqui em cima, eu coloquei igual aqui embaixo. Né? Vamos fazer o seguinte, ó, seno de 120, cosseno. Eu acho que é suficiente, né? Não precisa fazer aqui embaixo. É a mesma coisa, né? Aqui também coloquei igual. Olha aqui, ó. E o cosseno de 120? Então a gente pensa da mesma forma, ó. O 120 graus, o cosseno de 120 é igual ao cosseno do seu suplemento, ao cosseno do 60. Né? Mas o cosseno de 60 é meio na tabelinha, só que cosseno tem o sinal trocado. Então menos meio. Né? Se fosse do 60 era meio, mas eu quero saber o do 120, né? Na verdade não é igual assim, é igual a menos, aqui tem que ter um menos, ó, a menos cosseno 60, quer dizer, o valor do cosseno 60, mas com o sinal trocado. Então, menos meio. Bom, gente, ó, essa conversinha aqui nossa, então, esse comecinho, né, que ainda não é o assunto principal, eu deixei aqui um exercício, né? 2 exercícios aqui, bem sem graça também, tá? Bem simplesinho, só para vocês poderem fixar essa regrinha, tá? Eu ia deixar no final
mas eu preferi deixar aqui separadinho. Vocês podem, se quiserem, dar uma paradinha no vídeo, né, e já fazer esse exercício. É bem legal, tá? Esse primeiro é só igualzinho, né, esse exemplo que eu passei, bem simplesinho. E esse segundo aqui vocês vão fazer também de cada um deles, né? Quanto que é cada um deles e depois fazer a continha final, tá bom? Faz cada um deles, né? Quanto que é cada um, troca, né, esses valores por valores conhecidos, por exemplo, 20 graus, eu não sei o 20 graus, mas o 20 graus, vocês podem procurar, isso é legal também, gente. Se vocês quiserem procurar na tabelinha, né? Olha aqui, por exemplo, ó, o seno de 160 e o seno do 20, apesar de eu não saber o valor, né? É o mesmo valor aqui, esse com esse, né? É o mesmo valor. Isso é uma coisa legal de fazer aqui também, ó. O seno do 20 graus eu não sei, posso olhar na tabelinha e ver quanto é. Mas sem olhar eu não vou saber. Mas o seno de 160 é o mesmo seno do 20, porque são suplementares, né? Então é o mesmo número aqui. Se eu tenho o mesmo número, um menos o outro, isso aqui vai dar zero, né? Pensem nesse restante aqui também, se tem alguma coisa que vocês podem fazer desse jeito. É possível simplificar, na verdade. Essas duas expressões, elas podem ser simplificadas. E vocês vão encontrar, então, mais fácil o resultado final. Ou peguem, né? Pode pegar lá também, consultar a tabelinha, substituir os valores aqui e determinar. Esse primeiro aqui é mais interessante aí, que é de fazer, né? Porque é igualzinho o exemplo, legal para fixar a regrinha, tá? E aí vamos para a parte mais importante da nossa aula, então, né? Para a nossa regrinha de hoje, a nossa lei do triângulo qualquer. Imagina essa situação, gente. Qual é a distância do farol B até o barco? Aqui tem um farol A, aqui tem um farol B. E o barco está passando por aqui, né? Quando ele está nesse ponto aqui, então, ele está a uma certa distância do farol A, que não foi dada aí. A pergunta é, qual é essa distância, tá vendo? Essa distância aqui, né? Eu tenho essa medida aqui, que é a distância entre os dois faróis, ó, tá vendo? 5 quilômetros. Conheço dois ângulos internos aqui. Na verdade, né, se eu conheço dois ângulos, eu acabo conhecendo esse terceiro também, né? Isso acontece muito em problemas aí de triângulo, da gente ter dois valores marcados no exercício, e a gente às vezes querer usar esse terceiro ângulo aqui. É possível, porque a soma dos três ângulos do triângulo é sempre 180, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 105 com 30, eu tenho 135, né? Tá faltando 45 aí para dar 180. Certeza que esse ângulo aqui, eu vou até marcar aqui, olha, esse ângulo aqui é 45, né? E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, esse triângulo que está formado aqui, ele não é retângulo. Então vejam, não dá para pensar em aplicar o teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras só é aplicável no triângulo retângulo, né? Aqui nem tem cateto, hipotenusa, não dá nem para dar nomes aqui diferentes para esses lados, porque não tem ângulo reto, tudo bem? E também não dá para usar o seno, o cosseno e a tangente, porque também são razões do triângulo retângulo, né? Daquele jeito que a gente trabalhou até agora. Mas então o que eu posso fazer? É aí que entram as leis do triângulo qualquer. Tá? E hoje eu quero apresentar uma bem interessante para vocês, que vai resolver esse problema aqui. Tá vendo? Esse tipo de problema, onde a gente está faltando uma medida do lado, né? Mas a gente tem o ângulo oposto a ele, tá vendo? E a gente tem um outro lado conhecido com um ângulo oposto conhecido também. Tá vendo? Olha, um lado do triângulo e um ângulo oposto. Um lado do triângulo e um ângulo oposto. Esse problema, então, essa situação, lado, ângulo oposto, lado, ângulo oposto, é que vai ser resolvida hoje nos nossos nos exemplos aqui. Então, antes de resolver isso aí, vamos ver a lei. A chamada lei dos senos. Aqui, estou desenhando um triângulo qualquer, tá bom? Esse triângulo não precisa ser retângulo, mas ele pode também ser, porque ele é um triângulo de qualquer jeito, tá? Qualquer. Essa regra vale para qualquer tipo de triângulo. Estou escrevendo aqui usando letras minúsculas para representar os seus lados, lado A, lado B e lado C, tá? A, B e C. Estou usando letras gregas para representar os ângulos internos, ó, tá? Então, aqui o ângulo alfa, ângulo beta
e ângulo gama. A gente poderia usar também, normalmente eu não faço isso não, tá? Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos usar a letra maiúscula do... Não vou usar essas letrinhas gregas aqui. Eu vou usar a letra do ponto vértice, tá? Ó, eu falo que esse aqui é esse ângulo aqui é o ângulo A, esse aqui é o ângulo B e esse aqui é o ângulo C. Fica melhor para a gente identificar. Quem é o ângulo A? O ângulo A é aquele que está na frente do lado A. Tá vendo? Tem que ser sempre assim. Isso é uma regrinha que nós vamos seguir na hora de resolver exercícios, tá bom? Todo exercício, se ele tiver o desenho, a gente já vai perceber isso. Se ele não tiver o desenho, nós vamos fazer o desenho de um triângulo sempre desse jeito. Se eu coloco, olha, A, B e C desse jeito, nos vértices, então os lados opostos vão ter o mesmo nome. Então, esse ângulo A, então aqui é o lado A. Se esse é o ângulo B, então aqui é o lado B. Se esse é o ângulo C, então na frente é o lado C, sempre na frente. Bom, além disso, eu estou colocando também esse triângulo inscrito numa circunferência, tá vendo? O que é triângulo inscrito? É aquele triângulo que a gente encaixa dentro de uma circunferência, né? E os vértices do triângulo pertencem a essa circunferência, tá vendo? Desenhei aqui também a medida do centro até a circunferência, né? Que a gente chama de raio da circunferência. Por que eu fiz esse desenho aqui? Normalmente não aparece esse desenho, até alguns livros, né, não usam essa circunferência, mas existe um detalhe que eu quero comentar com vocês, que às vezes aparece em exercício, então eu estou desenhando a circunferência também. A lei dos senos, ela afirma o seguinte, gente, que se a gente pegar qualquer lado do triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto, vai dar sempre a mesma coisa. Se eu pegar um lado A e dividir esse lado A pelo seno do ângulo A, vai dar a mesma coisa que se eu pegar o lado B, que é esse aqui, né? E dividir pelo seno do ângulo B. Opa, aqui é B. Ou, se eu pegar... Tá muito feio, né? Mas vai ser difícil de apagar. Vocês entendem, né? E depois, a mesma coisa se eu pegar o lado C e dividir também pelo seno do ângulo C. Tá vendo? Ó, se eu pego esse lado A, divido pelo seno desse ângulo da frente dele, é a mesma coisa que pegar o lado B e dividir pelo seno do ângulo da frente, ou pegar o lado C e dividir pelo seno do ângulo da frente. E o que está faltando então? Então, isso aqui é a regra que a gente vai mais usar, né, que aparece mais nos livros e tal, mas tem mais um detalhe aqui, que se esse triângulo estiver inscrito numa circunferência, esse resultado que dá tanto aqui, como aqui, vai ser igual ao diâmetro dessa circunferência, ou o dobro do raio, né? A gente costuma escrever 2R. Tá vendo? Então, essa é a lei dos senos, que vai ser aplicada, então, nos exercícios dessa aula, tá? Então, você pegou um probleminha de triângulo, você olhou para o triângulo e viu que ele não é retângulo, você já olha e já fala, bom, não dá para usar o teorema de Pitágoras, não dá para usar as formulinhas do seno, do cosseno e da tangente, como é que eu vou sair desse probleminha? Aí você lembra, bom, eu tenho a lei dos senos que serve para qualquer tipo de triângulo, então vamos usar ela. E aí eu preciso de lado e ângulo oposto ao lado, tá vendo? Então, qualquer lado dividido pelo seno do ângulo oposto dá o mesmo resultado. Essa é a lei dos senos. Tá bom? Vamos usar essa lei em alguns exercícios? Vamos lá. Primeiro exemplo. Olha, eu tenho um triângulo, esse triângulo é um triângulo qualquer, né? Eu tenho já aqui 45 e 30 graus, né? Com certeza esse ângulo aqui não tem 90 graus, então não é um triângulo retângulo. Então eu falo, bom, o que eu posso usar é fórmula geral, fórmula que serve para qualquer triângulo. Então, vou aplicar a lei dos senos. Como é que eu vou resolver o problema de lei do seno? Procurando lado e seno do ângulo da frente dele, ó, ângulo oposto, tá vendo? O x eu vou trabalhar com o seno de 45 e o 10 eu vou trabalhar com o seno do 30. Olha, são os opostos, tá vendo? Aí eu monto a minha continha. Se eu consigo, olha, nesse x que eu fiz aqui,
Se eu consigo ter uma única coisa que eu não sei, então eu consigo resolver. Agora, se eu tiver duas coisas que eu não sei, aí eu vou ter que ter uma outra saída para o exercício, né? Vamos ver, lógico, nós vamos ver mais coisas aí, mais chances de resolução de problemas, né? Mais informações. Mas, por enquanto, é isso que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá, vamos montar a nossa continha. Tanto faz por onde eu vou começar. Eu vou começar com o x, ó. Eu sei que o x está para o seno do 45 do mesmo jeito que, ó, o x está para o seno do 45 do mesmo jeito que o 10 está para o seno do 30. Vou marcar aqui que o 10 está para o seno do 30. Agora eu posso trocar esses senos aqui pelos seus valores da tabela e fazer minha conta, né? Então, trocando, eu vou ter x está para raiz de 2 sobre 2, que é o seno do 45. Por que eu deixei um espacinho aqui? Porque como eu tenho uma divisão que está envolvendo fração, é legal eu pensar que tem um aqui embaixo para poder fazer extremos e meios. Bom, mesma coisa do outro lado. Olha, o 10 eu vou dividir pelo seno de 30, que é meio. Ó, então, se apareceu na divisão fração, né, ou em cima, ou embaixo, ou nos dois, é legal fazer extremos e meios para melhorar isso aqui. Então, imagina que tem um embaixo do número que não era fração. E aí eu posso fazer extremos e meios. Ó, fazendo aqui, eu tenho 2x, depois eu tenho uma vez a raiz de 2, que é a raiz de 2. Então, ó, 2 vezes x é 2x em cima, e os do meio embaixo. Mesma coisa do outro lado. 2 vezes 10 é 20. Uma vez 1 é 1, se quiser colocar, nem tem necessidade aqui, né? Mas poderia colocar o 1 aqui embaixo, se quiser. E agora eu posso fazer em x, né? Então, ó, 2x vezes 1 é 2x. E 20 vezes a raiz de 2. Vamos deixar assim mesmo, porque não dá para fazer, né? Um é raiz, outro não é. Escreve assim. E para terminar, x é 20 raiz de 2. Opa! Dividido por 2, né? 2 passa dividindo, 20 dividido por 2 é 10, então 10 raiz de 2 seria aí o resultado final, né? Centímetros, né? Porque está em centímetro aqui, então aqui vai estar em centímetro também, tá bom? Então essa medida é 10, essa medida é 10 raiz de 2. Isso é 10 vezes o valor da raiz de 2, que é mais ou menos 1,4, tá? Daria uns 14 mais ou menos essa medidinha aqui, tá? Uns 14 aqui. É isso. Então esse é o primeiro exemplo. Vejam que é possível então fazer essa determinação, né? Olha aqui, ó, esse probleminha que eu tinha, né, colocado para vocês de introdução, também podia ser resolvido assim. Vocês percebem que é exatamente a mesma coisa? Olha, essa distância que eu queria determinar está para o seno de 30, do mesmo jeito que o 5 está para o seno do 45. A mesma continha que eu resolvi, né? Ó, o seno de 30, 5 para o seno de 45. E aí eu faria a continha. Se vocês quiserem fazer também esse cálculo da distância do barco aqui, vocês podem calcular, podem parar o vídeo e calcular, né? Exatamente a mesma coisa desse exemplo. Ó. Nós vamos chegar então num valor para a distância lá do barco. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo, então, eu estou colocando o triângulo qualquer inscrito na circunferência para a gente usar aquela última parte da regrinha, tá? Que às vezes vai ser útil para a gente. Então é legal a gente conhecer também, tá? Então, um triângulo qualquer, né? Ele está falando aqui, está inscrito e tal. Eu tenho o lado AB é 10 e conheço esse ângulo oposto aqui, 60. À primeira vista, né, a gente tem a impressão de que está faltando informação, de que não vou ter condição de descobrir nada aqui. A pergunta é sobre o raio da circunferência. Quer saber quanto que é o raio da circunferência? Mas aí a gente vai para a nossa lei dos senos. Essa lei ela afirma que qualquer lado dividido pelo seno do ângulo oposto vai ser igual ao dobro do raio. Tá vendo? Então, eu não preciso ter duas partes dessa para poder fazer em x. Eu posso pegar qualquer uma dessas partes, né, e comparar com esse último pedacinho, com 2R. Vou fazer isso nesse exercício, tá bom? Olha aqui, eu tenho um lado e um ângulo oposto. Então, eu posso escrever aqui, ó, que 10 está para o seno de 60
da mesma forma que, aí eu não vou pegar outro lado e outro ângulo, eu vou pegar 2R. Ó. Não é isso que ele fala? Qualquer lado do triângulo pelo seno do ângulo oposto deve ser igual a 2R. Então, beleza, ó. Montando dessa forma, agora eu substituo, né? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Posso colocar uma aqui embaixo, se eu quiser, de novo, né? Para ficar mais fácil, que eu faço extremos e meios. 2 vezes 10 é 20, raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, igual a 2R. R, pessoal, tá meio esquisito, né? Depois, então, eu posso passar o 2 dividindo, ó. Eu vou ter que R é igual a 20 raiz sobre a raiz de 3 sobre 2. Né? Então, eu passo esse 2 aqui dividindo, né? E aí eu posso colocar o 1 aqui embaixo e fazer extremos e meio de novo, se eu quiser. 20 vezes 1 é 20. 2 vezes a raiz de 3. Eu termino o exercício, mas eu posso terminar desse jeito o exercício? Não, né? É legal que essa raiz de 3 desapareça do denominador. Então vamos racionalizar. Lembra lá esse caso de racionalização? A gente coloca só a raiz de 3 aqui, né? Em cima 20 vezes a raiz de 3. E embaixo, podia ter simplificado o 20 ou 2, né? Colocar só um 10 aqui. Né? 20 por 2 dá 10, mas eu vou deixar para o final. Embaixo, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3 vezes o 2 que já estava ali, 6. E por último ainda eu posso simplificar esse 20 dividido por 6 aqui, dá para simplificar por 2. Ó. Então dividindo por 2 fica 10 em cima, fica 3 embaixo. Né? Então essa seria a medida do raio. Essa medida está em metros, porque a medida 10 aqui era 10 metros. Esse raio também é metro, tá? Então, essa seria a medida exata aí do raio dessa circunferência. Isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, sobre a lei dos senos, uma lei bastante simples, né? Isso aqui acontece muito pouco, né, de ter circunferência e tal, mas se acontecer também, vocês viram que é bem simples. Mas esse exemplo 1, né, que deve ser usado por vocês aí, né? E vai ter muita raizinha para a gente fazer extremos e meios, racionalizar. Esse é o trabalho que a gente vai ter, mas a gente já fez isso em aulas anteriores, né? Não é para vocês terem problema nessa parte, tudo bem? Então, aqui estão os exercícios da aula. Olha lá, 12, 13, 14, 15, 16. Observem que até o exercício 15, deixa eu ver aqui, um triângulo ABC, são dados. Esse exercício 15, vamos desconsiderar ele, esse aqui não importa para a gente. Tá bom? Nós vamos fazer o 12, o 13, o 14 e o 16. E só uma observação, o exercício 16, ele envolve ângulos que não são notáveis, né? Então vocês podem usar, ó, tem a calculadorinha, a gente pode consultar a tabela ou calculadora científica para poder ter os valores dos ângulos, tá? Para poder resolver. Então, esse aqui a gente trabalha com número decimal de tabela. Todos os outros a gente vai trabalhar com a tabelinha de ângulos notáveis. Tabelinha do 30, do 45 e do 60, né? Tá bom? Então, espero que vocês façam todos os exercícios. Eu acho que está bem tranquilo aí a maioria. Acho que todos os exercícios aí estão bem tranquilos. Vocês não vão ter problema para fazer. Tá bom? Então, bom trabalho para vocês. A gente conversa aí durante correção, né? E até a próxima aula.